Recording É mais is ou menos on. isso? É mais ou menos É isso. mais ou menos isso? Os fariseus lá, os saduceus, os mestres da lei, eles compactuavam com o governo de Roma? Parte sim, parte não, porque até então havia divisão até mesmo entre eles, até mesmo entre os fariseus. Ó, para você ter ideia, com relação ao ministério de Jesus Cristo. Fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Eram as 4 seitas praticamente que predominavam na época. Mas eles tinham a divergência entre eles. Olha só como é que funciona. Mas quando se encontraram com Jesus Cristo, por exemplo, eles queriam encontrar uma falha em Jesus e eliminar Jesus. Sabe o que eles fizeram? Eles se ajuntaram. Ou seja, então o interessante, né, é que eles, até mesmo, só para eliminar Jesus, isso aconteceu, por exemplo, sabe aquela batalha de Josafá? Quando 3 nações se levantaram contra o povo de Judá? Ou seja, eles não eram amigos entre eles, mas eles se juntaram simplesmente para destruir Judá. Aí foi que Deus levantou, confundiu a mente deles e eles se destruíram entre si. Na época dos fariseus, saduceus, essênios e zelotes, foi da mesma forma. Eles não tinham entre si aquela comunhão, porque se divergiam entre uma coisa e outra, entre um assunto e outro, eles tinham divergência. Mas eles se juntaram por causa de Jesus Cristo. Então, o foco ali era destruir Jesus. Por isso, houve união entre eles, não se preocuparam nem com a diferença deles. O foco era eliminar Jesus Cristo, de alguma forma. Né? Mas eles. Algumas crenças deles quase que paralela, né, com o Evangelho, diverge algumas coisas, né, mas algumas crenças deles é bem paralela, assim, quase com o Evangelho. É como se a gente pegar, por exemplo, o Alcorão e alguns livros aí, eles chegam a tirar extrair algumas coisas assim do Evangelho. Algumas coisas acabam sendo assim bem paralelo mesmo. Né? Mas é isso aí. Alguém quer comentar? Não, né? Cada coisa, né? Tudo bem? E eu me perdoa, eu esqueci de gravar desde o começo, comecei a gravar agora. Mas amém. Amém. Na próxima vez a gente fica mais atento. Voltando aqui a respeito do culto ao imperador, né? Então o que acontecia? O imperador ele exigia a adoração, exigia o culto a ele, né? E uma das coisas que ele usava ali, que é bem importante a gente ressaltar, só para você ter ideia da tribulação que os irmãos estavam passando, trazendo só aqui para você ter ideia para o versículo de número 1. A gente está falando do versículo 1 só para você ter ideia. Né? Uma das coisas que eles utilizavam, a gente está indo na história também, uma das coisas que eles utilizavam, né, era a pressão, né, a opressão. Eles queimavam cristãos, né? Eles levavam cristãos para a arena, né? Eles queimavam cristãos em praça pública, eles amarravam cristãos pelos pés e os cavalos saíam arrastando pela cidade. As masmorras, as cisternas, tudo isso. Isso começou a despertar em mim, para você ter ideia, foi acho que no 2º ou 3º ano do colégio, quando a professora começou a comentar sobre alguns mártires de Roma. Aí que eu fui entender que esses mártires de Roma eram os cristãos. Aquelas ferramentas romanas que eram assim, por exemplo, assim, nessa forma, nesse sentido, e soltavam os cristãos assim, amarravam eles lá em cima, soltavam. Pá! Nega a fé? Não, levanta de novo, mais uma vez, vamos ver como é que ele tá. Tá. Outros com cadeiras de prego, assim, cadeiras todas forradas de prego, assim, virados para cima, e aqueles pregos quentes, né, acesos, fervendo, aqueles pregos muito quentes, e eles sentavam os cristãos lá e aquela morte dolorosa e lenta. Esse era o propósito, né? Então, Cruel. é cruel, muito cruel. Então, o que acontecia com os cristãos na época era algo assim assustador, que se você, por exemplo, ouvir a música In Memória, eu vou colocar até o link dela, eu vou escrever aqui para não esquecer, da banda Gerd, é um louvor que eu gosto muito, In Memória. Fala um pouco a respeito dos mártires cristãos e nos chama para lembrar a respeito disso. Eu vou colocar aqui, né? Vou escrever aqui para não esquecer, In Memória. E vou colocar o link, depois você ouve o louvor. É muito interessante, faz a gente parar para refletir em quem eram os que foram antes de nós, né? E o que eles fizeram para que o evangelho chegasse até nós, né? É bem interessante, é bem edificante esse louvor. Tá. Tudo bem?
Olá, Maria, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, seja bem-vinda. Então, irmãos, essa perseguição, ela era praticamente generalizada, né, dentre os cristãos, e ela era literalmente real, né? Essa perseguição, ela foi oficial. Então, agora imagine, por exemplo, o João foi simplesmente deixado na ilha de Patmos. Não, irmãos. Mas como é que pode alguém cometer uma atrocidade dessa, irmãos? Para as pessoas, para nós, por exemplo, que moramos no Ocidente, aqui para nós existem algumas leis ainda que supostamente nos protejam, mas existem países, irmãos, que contrariou a fé, contrariou, por exemplo, a lei do governo, é morte, irmão, é tortura. O sujeito se acaba, sabe, debaixo de tortura. Então, para eles é comum isso. Assim como, por exemplo, para Roma. Né? Por que a decepção, por exemplo, dos judeus com relação a Jesus Cristo? Porque os judeus eles eram oprimidos literalmente por Roma. E eles acharam que Jesus ia simplesmente livrar eles da opressão romana. Então, quando Jesus morreu, poxa, a decepção. Vamos voltar a pescar, vamos voltar a viver a nossa vida. Então, eles acharam que era simplesmente isso. Né? Mas era algo assim muito maior, claro, né? Mas dentro de um plano de Deus e não de um plano de homem. Tá? Então, dentro dessa perseguição, né, que foi oficializada pelos romanos, então, os cristãos eles eram acusados por muitas coisas, por exemplo, de ateísmo, né, por não cultuarem, não cultuarem ali os deuses, não cultuarem ali o imperador. E eles eram chamados, por exemplo, de perturbadores da ordem social. Isso aí, por exemplo, pastor, como é que pode ser? Isso aí, por exemplo, você vai encontrar lá em Elias até. Sabe quando, por exemplo, depois da oração de Elias, não chovia e não ficou durante um bom tempo sem chover e tal. Quando Elias encontrou com Acabe, olha o que Acabe disse para Elias: você é o perturbador de Israel? Ou seja, você entende? Você está, né, tumultuando aí. Olha só, então, até essa época aqui, por exemplo, do Império de Domiciano, se falava da mesma coisa. Todo mundo que contrariava, por exemplo, Acabe era tido como perturbador. Assim, por exemplo, aqui também na época de Domiciano. Cada um que era visto dessa forma e não cultuava ao imperador era visto como perturbador da ordem social e eles eram literalmente caçados. Tá bom? Pode ligar seu microfone, tá, queridos? Na hora que você precisar, você quiser falar, fica à vontade, você pode ligar seu microfone, tá? Então, irmãos, com medo dessa vigilância, dessa ordem de Domiciano, então muitos cultuavam a Deus até mesmo em esconderijos, né? Os próprios discípulos, depois da morte de Jesus, já se escondiam para não serem pegos pelos romanos. Quando Jesus ressuscitou, por exemplo, o que aconteceu? Ele foi, né, até onde os discípulos estavam. Pedro e João foram lá, depois de Maria, né? Pedro e João foram lá também, mas eles estavam trancados, né? Então, eles eram literalmente caçados. Quando Pedro, por exemplo, foi solto da prisão, a menina foi dizer: Pedro tá lá fora, tá batendo lá fora. Eles estavam onde? Estavam escondidos, estavam, né, numa determinada casa, mas literalmente escondidos por causa dessa opressão. Isso aí continuou e se estendeu, tá? Para muito tempo ainda. E se a gente parar, por exemplo, para a gente olhar para a história, literalmente, quando a gente olha para até aqui, ó, para você ter ideia, na Inquisição, com Martinho Lutero, né, na Reforma Protestante, né, olha só o que houve, foi cassação. A partir do momento que Lutero disse, não é assim, a palavra é assim, né, ele foi literalmente cassado. Foi cassado pelo Império Romano. Né? E aí ele fugiu de todas as formas, fez impressões de bíblias até mesmo, né, em vários idiomas e tudo, tal, impresso da forma que era da época, né? Mas ele foi caçado, né? Foi caçado, teve que fugir, né? Teve auxílio de alguns irmãos para isso, mas é assim, né? Contrariou o sistema, é mais uma vítima. É como hoje, por exemplo, poste qualquer coisa diferente daquilo que o governo põe, daquilo que o governo pensa, por exemplo, poste na sua rede social para você ver. Possivelmente seja o próximo a ser caçado. Então, é muito diferente. É bem assim mesmo. Agora, você vem falar, por exemplo, que a gente vive num país que tem liberdade de expressão, mas nem liberdade de pensamento quase que a gente tem. Porque, assim, olha só que interessante. No Facebook, por exemplo, o que está escrito lá? No que você está pensando?
Então, supostamente, no que eu estou pensando, eu vou escrever ali, supostamente, no que eu estou pensando. Então, estão caçando meus pensamentos. Ou seja, mais do que, né, liberdade de expressão. Poxa, então tem literalmente liberdade para nada, então não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. Tem muita coisa camuflada, mas não mudou muita coisa. Né? E é assim que funciona. Tá. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Tá, vamos dar sequência. Então, irmãos, a população vivia exatamente dessa forma, tá? A igreja dentro, não fazendo parte desse sistema, mas vivendo ali dentro desse sistema, né? Quando Jesus ele disse. Por que eu estou explorando bastante, irmãos? E até passar o versículo 2. A gente está no versículo 1. Porque quando a gente lê a Bíblia, eu vou pegar minha Bíblia impressa, eu gosto muito dessa aqui, ó, essa versão revista e corrigida. A gente lê simplesmente assim, olha só. E a gente lê simplesmente assim, eu vou ler para você. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Diz assim, olha só que rapidinho. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deveriam acontecer. E pelo anjo, e enviou, né, as notificações a João, né, o seu servo. Olha que rapidinho. Tá. Aqui por trás tem uma história toda, tem um cenário todo. Né? E precisa ter valorizado tudo isso, né? Porque assim tem uma história por trás disso. É como, por exemplo, quando a gente chega e fala alguma coisa para alguém e a pessoa fala assim, mas tal, e conta tudo, né? Não, mas a gente quer valorizar a nossa história. Então, quando a gente fala assim a respeito da Bíblia Sagrada, o interessante é valorizar a história, exatamente o porquê aconteceu e como exatamente as coisas aconteceram, o plano e propósito de Deus dentro desse sistema maligno. Porque Jesus disse assim, é chegado o reino de Deus. Ele não disse que isso aqui vai se transformaria no reino de Deus. Ele disse, é chegado. Ele vai ser estabelecido na vida daquele que realmente se entregar. Então o reino de Deus é estabelecido aqui, ó. Não é estabelecido em Brasília. Brasília é outro sistema. É outro sistema lá. Em nós é o. Bem parecido. Qualquer semelhança. Então, em nós é o reino de Deus, né? Então, é pessoal isso aí, né? O reino é para cada pessoa que quiser. Ele realmente dá o reino, a pessoa passa a fazer parte desse reino, mas diferente totalmente desse sistema que a gente vê por aí, tá? Então, a perseguição, por exemplo, dentro disso, né? As igrejas, por exemplo, da Ásia Menor, elas viviam exatamente dentro desse dilema, todos os dias, né? Ou seja, olhava, por exemplo, para esse sistema do imperador. Por que, por exemplo, a gente vai chegar lá, né? Mas só adiantando. Por que, por exemplo, algumas igrejas da Ásia Menor acabavam, de certa forma, tolerando alguma coisa, né? A gente estava conversando, né, pastor Valdeci? Você pode me ajudar aqui. A gente estava conversando, por exemplo, aqui no final do culto, acho que foi no final do culto, sobre, por exemplo, alguns pontos, por exemplo, do nosso país aqui, por exemplo, se não pode, por exemplo, é proibido, por exemplo, expulsar demônios, né? Porque a crença de alguns é exatamente em demônios. Então, dentro da igreja cristã, por exemplo, você é proibido de expulsar, né, demônios. Então, ou seja, caso contrário, né, você vai ser penalizado, porque a Constituição diz isso foi inserido na Constituição, ou seja, então você percebe que aí eu entro na seguinte polêmica, vou criar uma polêmica aqui. A crença do outro, por exemplo, é respeitada para não expulsar demônios. Até então, né, a gente não concorda, mas respeita. Tá, mas eu respeito a minha crença que Deus me manda fazer isso. Você entendeu? Então o cristão nunca é visto como prioridade. Isso aí não. Isso aí não. Eu digo algumas palavras assim que são muito fortes, até mesmo algumas pessoas comentam para a igreja, para os nossos cultos. Eu disse uma vez aqui que o problema das pessoas é Deus, para as pessoas. Pastor, por quê? Eu trabalho com pessoas que são cristãs, pessoas que não são cristãs. Então, por exemplo, não fala tal coisa, não, o pastor está aqui, o pastor chegou, a gente é visto assim, conhecido assim, né? O pastor está aqui. Meu nome lá no serviço é pastor. Mas olha só, as pessoas elas buscam limite, e quando, por exemplo, a gente traz a palavra, as pessoas dão um passo para trás e já não tem mais aquela amizade com a gente. Mas o limite não é nosso, é da palavra. Ou seja, então qual é o problema das pessoas? Vai repreender, por exemplo, vai levar a palavra, por exemplo, sobe num carro alegórico, pega aquele microfone e começa a pregar a palavra. As pessoas vão te apedrejar, ou seja, porque você está falando algo de Deus. Então, qual que é o problema? Deus, a palavra de Deus.
Eu disse isso aqui, né? Dentro de um sistema, aquilo que vem contrário é luz e trevas. Acendeu um, o outro vai embora, né? Apagou, o outro chega. Então a gente vive no meio disso, né? Então a gente é oprimido constantemente, né, por esse sistema que massacra mesmo, tá? Até aqui tudo bem? Trazendo, Tudo irmãos, bem. eu quero trazer várias visões a respeito desse assunto. Várias visões, várias modos de enxergar o versículo primeiro, tá? Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, irmãos, se alguém vem conversar comigo como amigo, a conversa é uma. Se alguém vem conversar comigo como, eu vou usar a expressão psicanalista, né? A conversa é outra. Tem uma ética, tem uma postura, tem um padrão, tem um sistema todo. Se a pessoa vem conversar comigo como um pastor, aí a gente vai conversar de uma outra forma, porque também tem uma regra. Então, dependendo, né, eu respeito a conversa, o assunto e aquilo que se vai falar, mas para tudo se aplica alguma coisa dentro daquilo, né? Então, você vai conversar com o médico no Ok. consultório, né, ele vai te dar umas orientações. Fora daquilo é amizade. Beleza, ele não deixa de ser médico, mas É. depende do que é Uhum. aplicado e como, né, e a intenção daquilo. Tá bom? Tá bom. Bom, vamos lá. Trazendo tudo isso, irmãos, para a visão teológica. A gente vai falar sobre isso. O cenário, né? Esse é o pano de fundo, né? Imperador ali apresentando-se como um eterno, né? Mas o livro do Apocalipse, irmãos, ele já existe um eterno, né? Então, essa questão de o imperador trazer sua visão de eterno, como os apóstolos, por exemplo, ou como os cristãos terem já um eterno, trouxe esse conflito todo. Então, essa adoração que ele pediu e que ele exigiu, aliás, já havia sido dado para alguém. Então, já existia, por exemplo, dentro e para os cristãos, né? Existia um Deus Pai, que é a fonte da revelação. Já existia Jesus Cristo, isso tem na sua apostila, tá? Que é ali o conteúdo revelador. O anjo, que é o mensageiro celestial, que levou João ali, apresentando para ele todo aquele cenário, né? E João, o servo, né, que recebe a revelação toda, né? E participa de tudo aquilo que está acontecendo lá, tá? E isso tendo nós como destinatários, né, que seriam servos, né, foi para nós e para os seus servos, para que isso chegasse literalmente para nós, tá? Então ele disse assim, para mostrar aos seus servos, ou seja, eu estava comentando hoje, hoje eu gravei, eu tenho o costume de estar gravando uns momentos de reflexão assim de manhã ou à noite, né? Eu gosto de deixar isso registrado. E eu digo, irmãos, que a nossa vitória, ela está aqui, né? O campo de batalha da mente. Se a gente vê, se a gente entende que existe algo lá na frente nos esperando, o que a gente vai? O filho, por exemplo, o pastor Valdeci acho que comentou esses dias, eu acho, aí numa das pregações, sobre colocar o filho, né? Colocava o filho assim na frente, né? Ia ali junto com o filho e tal, até o filho chegar ali perto. Mas por que o filho ia em direção? Porque ele sabia que o pai estava o esperando. Então, por que a gente insiste tanto nessa direção? Porque a gente sabe que a palavra do Pai diz que Ele está nos esperando, se permanecermos nessa caminhada, mesmo em meio às adversidades. Então, aqui, os cristãos da época, né? E tem várias visões, tá bom, irmãos? Dentro do Apocalipse, tá? O livro Teologia Sistemática, de escatologia, né? Ele mostra pelo menos 5 visões, mostra 5 maneiras de você enxergar e de você ver de forma diferente, não contradizendo uma outra, mas fazendo você enxergar de maneira diferente. Por exemplo, esse aparelho aqui, ó, que eu estou na minha mão. Se eu olho, por exemplo, isso que eu quero mostrar para você. Se eu olho, por exemplo, nesse ângulo, nessa direção aqui, eu vou descrever algumas coisas que eu estou vendo. Mas se ele está nessa posição, eu vou descrever outras coisas. Mas se ele está nessa posição, eu vou descrever outras coisas. Dependendo do lugar onde nós estamos, o sentimento que nós adotamos, nós vamos conseguir enxergar as coisas de uma forma. Porque, por exemplo, o Senhor fala assim através de Paulo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que a gente consiga enxergar exatamente da forma que Ele quer que a gente venha enxergar. Não simplesmente da forma humana. O Senhor foi e subiu, e foi arrebatado e subiu, então, né, parece que não está preocupado com a gente. Preocupado, não digo, porque ele não tem preocupação, ele é Deus, ele é Senhor, ele é absoluto.
mas ele tem um compromisso, uma aliança conosco. Ele é um Deus de aliança e ele vai cumprir a sua palavra. A gente só precisa esperar e ficar firme. Aqui eles eram muito mais oprimidos, né, do que no nosso tempo, né, essa opressão que a gente passa hoje. Mas eles literalmente eles passavam por muitas opressões. Então o texto ele mostra essa relação diretamente de Domiciano como uma espécie de um anticristo também. Ele foi uma espécie de anticristo. Então essas catástrofes até mesmo, essas perseguições, essa destruição, esse genocídio, né, diretamente ali com os cristãos, eles varriam literalmente, era coisa absurda. Paulo, para você ter ideia, ele começou a participar disso, o apóstolo Paulo. Ele se converteu ao evangelho, mas ele começou a participar exatamente dessas coisas. Depois que ele se converteu, ele se lamentou muitas vezes ali, e cada vez que ele ia falar a respeito da conversão dele, ele mostrava o lamento dele, porque ele perseguia cristãos, matava cristãos, prendia cristãos, e ele não estava preocupado com nada, não. Ele achava que, né? Mas ele já estava dentro de um sistema. Quando ele conheceu o outro lado, aí é que eu mostro para você. Dependendo de com que visão a gente olha, a gente enxerga as coisas. A gente vai entender de alguma forma. Ah, mas por que até então ele via de uma forma, mas agora ele se converteu? Até então, as pessoas tinham dificuldade de entender que ele se converteu, né? Ah, Paulo está aqui, espião. Não, ele tinha se convertido. Jesus cegou ele, para acalmar um pouquinho ele, que ele era muito nervoso, muito bravão, cegou ele. Depois, quando ele abriu os olhos de novo de Paulo através da oração de Ananias, ele já começou a ter uma outra visão das coisas, porque Deus já estava ali no negócio, Deus já estava ali operando na vida dele. Simplesmente mudou a maneira de ver as coisas, né? Ali, claro, a ação do Espírito Santo e tal, mas a maneira de ver as coisas. Você percebe, por exemplo, com a pessoa que ela tem problemas, ela tem dificuldade de ver as coisas, a situação, porque ela está dentro do problema? Porque ela busca conselho de alguém que está fora do problema. Porque ele está vendo de uma forma Oi, diferente. Aí ele consegue sair, né? oi, Ele consegue dar o direcionamento. Então, fale. Ai, entre. então querido, dependendo de como a gente tá, dependendo daquilo que a gente está sentindo, a gente consegue ver resposta ou não, a gente consegue ver uma solução ou não, tá? Então aqui, no versículo 1 ainda, mostra, trazendo aqui dentro de uma visão, a gente já vai passar para o versículo 2, tá? A gente vai passar para o versículo 2 já. A gente mostra, né, João na ilha de Patmos, mas nada está fora de controle. Ah, o último apóstolo é João, tá? E ainda está na ilha de Patmos, exilado. E agora? Tudo ainda está no controle. Olha só que interessante. Nada, absolutamente nada fugiu do controle. A fidelidade. Vou pedir para desligar. Então, vamos embora agora. Eu virei hoje cedo, tá bem aqui, ó. Liga o microfone. Liga o microfone se puder. Mas aí quando você for falar, daí você liga. Só dá um clique no microfone, daí ele. Da hora que você for comentar, daí você liga. Aí, então, irmãos, dentro desse cenário, né, da maneira com que João estava vendo, ele procurava estar comparando aquilo que ele via, né, a gente vai ver daqui a pouco, com aquilo que ele já tinha presenciado no passado, né? Então, mas o sofrimento da igreja, ele já havia visto, e já tinha participado, estava participando. Então, essa revelação, ela não veio trazer diretamente ali um medo. Ai, Apocalipse traz medo. De maneira nenhuma, irmãos. Apocalipse traz esperança para nós. Traz esperança. Tá? Apocalipse traz esperança. Para nós, eu não vou nem usar a expressão medo, né? Mas assim, a tristeza, vamos dizer assim, traz para nós o dia de hoje, né? Perseguição, cristão é caçado, e, enfim, não tem voz ativa diante dos homens muitas vezes diante da sociedade. Por exemplo, mas nós vamos ser reconhecidos como filhos de Deus. Então, é sempre olhando ali para Apocalipse como um livro que é a nossa esperança, e porque nós temos o Apocalipse, então a gente consegue alimentar isso dentro de cada um de nós. Isso passa a ser algo vivo dentro de nós. Tá bom? Até aqui tudo bem? Tudo bem. A gente pode falar do versículo. Tudo isso era propósito de Deus, né? Para que ele estivesse aí tudo, fosse arrebatado e trazesse essa revelação para a gente. Através da Bíblia, né? Exatamente.
em Apocalipse. Mas era um livro que eu não gostava muito, não. O pessoal fala assim bastante, né? Mostra, dependendo de quem vai ler e como, por exemplo, a pessoa ela olha Sim, o lado negativo. É como, por exemplo, a morte. Para nós, por exemplo, para o cristão, é um privilégio morrer em Cristo Jesus. é um privilégio. Porque, por exemplo, para nós, por exemplo, olhando na visão de Deus, nenhuma condenação há para um cristão, porque ele está em Cristo Jesus. Amém. Romanos capítulo 8, versículo 1, ou seja, se não há condenação, se há salvação, descanso em Cristo no Senhor, não tem isso. É só uma passagem, Que coisa melhor, né? né? Então, dependendo de como a gente olha, né, a morte, ai, morreu, tá. Pô, foi para um lugar melhor. A gente tem aquele sentimento Sim. de É perda que verdade. bate uma tristeza assim, porque é um sentimento de perda. Mas a pessoa tá, né, tá para melhor, né? Sim, Então, às vezes a pessoa ela encara de forma diferenciada. Mas o versículo 2 diz assim: olha só o quanto de coisa a gente comentou no versículo 1, sendo que ele é assim tão curtinho, né? E aí o versículo 2 diz assim, né? Fala a respeito de João, que recebeu a revelação, né? Que dá o testemunho de tudo que viu, né? E isto é a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Então, ou seja, tudo que ele viu é o testemunho de Jesus Cristo. E ele, na verdade, João, na verdade, ele já havia participado de muitos eventos, de muitos momentos ali com Jesus Cristo. Ele tinha esse privilégio, né, de ter participado ali com muitos momentos com Jesus Cristo. E esse versículo de número 2, irmãos, ele é como que, assim, eu digo que um selo, né, de autenticidade, que autentica literalmente ali essa revelação, que não é ali algo da mente humana, né? Como muitos comentam, né? Apocalipse, né? Coisa como alguns comentam sobre alguns livros da Bíblia, né? Não pode ser verdade tudo isso, né? Muito fantasioso, é muito cheio de figura, né? Muito figurativo, muito, enfim, muita simbologia, alguns comentam, né? Mas justamente, quando você tem, por exemplo, uma testemunha, no caso de João aqui, como diz o versículo 2, ele dá testemunho de alguém. Então, quando se tem, por exemplo, uma testemunha, a história ela já muda, né? Quando, por exemplo, num tribunal, né, a pessoa fala assim, tem que ter testemunha para validar realmente aquilo que aconteceu. Ou seja, então, Verdade. por mais que o cenário seja contrário, por exemplo, aparentemente seja o contrário, mas se tem uma testemunha, né, ou seja, a testemunha ela é ouvida e é validado aquilo que a testemunha diz. Num cenário, por exemplo, bem controvérsia, por exemplo, foi em Atos capítulo 10, ali, quando Pedro vai na casa de Cornélio. Um judeu jamais entraria na casa de um romano, centurião romano, jamais. Né? De um ímpio, eles chamavam. De um impuro, né? Aí, por exemplo, primeiro Pedro tem a visão, a revelação de Deus que ele deveria ir. Não chamar impuro aquilo que Deus purificou. Segundo, olha só, ele foi, Deus mandou ele ir, ele não foi sozinho. Ele pegou alguns irmãos ali, né, vários irmãos, e para ir com ele. Por quê? Porque depois ele voltaria, ele teria problema. Ou seja, mas como ele levou testemunho, falou, eles foram comigo, foi exatamente assim que aconteceu. Ou seja, a palavra das testemunhas validam aquilo que foi dito. Então aqui, por exemplo, quando a gente olha para Apocalipse aqui, a gente vê que dá o testemunho de tudo que viu, ou seja, foi dado para João. Então significa que aquele, por exemplo, que é testemunho, validou aquilo que foi dito a ele e aquilo que foi mostrado a ele. Ou seja, é como se ele autenticasse, né? Ele é desse meio, ele viu e ele disse, olha, é verdade. Porque em algumas passagens ele usa essa expressão, né, sobre o fato da veracidade daquilo que ele vê. E ele tem esse cuidado de dizer, né, e mostrar a veracidade daquilo que ele vê. É bem interessante. E essa questão de testemunho se usa até nos dias de hoje para validar os fatos, né? Hoje tem bastante câmera, né? A câmera, por exemplo, hoje ela é usada praticamente como testemunha. Puxa as imagens aí. Mas por que puxar a imagem? O sujeito já falou que é assim. Não, puxa as imagens. A imagem está testemunhando lá. E mais do que alguém até mesmo, ela está mostrando literalmente como é que foi. Ela não torce para lado nenhum, é o que aconteceu. Né? Está registrado. Está registrado. Exatamente como foi. Áudio, vídeo, exatamente como é que foi. Então essa coisa de testemunho é bem curioso. Né?
Aqui então no versículo de número 2, o que acontece dentro dessa autenticação, dentro dessa de estar mostrando aqui essa visão, né, de João, ele sendo o próprio testemunho de Jesus Cristo, Jesus escolhendo João para testemunhar, né? A palavra aqui testemunho, irmão, é como que tipo de um mártir, a mesma palavra utilizada lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando Jesus falou, sabe? Vocês vão ser minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. A palavra é a mesma. Ou seja, ele vai morrer por isso, pela palavra, por esse evangelho. E hoje, né, eu vou entrar numa questão, hoje não é pregação, mas eu vou entrar numa questão. Hoje, por exemplo, você falar assim para alguém, toma a sua cruz e siga-me, o sujeito fala assim, mas tomar a cruz, meu, Jesus morreu por quem então? Não, sim, ele morreu, né, agora você toma a sua cruz. Ele tomou a dele, fez aquilo que não poderíamos fazer, o impossível. Hoje nós, negando a nós mesmos, nossa própria carne, dizendo não para nós mesmos, sim para ele, trocou de lugar com nós, morreu por nós para que a gente vivesse a vida dele, né? Vida em Deus, mas a gente tem que carregar a cruz e seguir a Jesus, né? Sentido figurado. Agora, por exemplo, se alguém dissesse assim, por exemplo, a pessoa vai morrer por causa de Jesus Cristo, como ele falou para os discípulos lá em Atos, e isso realmente aconteceu. Você falar isso hoje, não ficam dentro da igreja. Não ficam, irmãos. Se você falar que tem tantos na conta da pessoa amanhã, a igreja vê gente pendurada na janela. Mas se você falar que a pessoa vai precisar entregar a vida, se for preciso, por causa do evangelho, irmãos, você vai ficar sozinho. Fica eu e minha família aqui na igreja. Então, olha só. E é interessante que eu vi esses dias um muçulmano, ele dando testemunho, ele contando a história de como é que as coisas funcionam lá. Olha só que interessante, que curioso. Ele estava dentro desse bate-papo, alguém perguntou assim para ele, né? Tá, mas e essas pessoas que eles se transformam em homem-bomba e tal, como é que funciona tudo isso? Ele é forçado a isso? Ele disse não. Ele falou muito pelo contrário. As crianças, elas aprendem, sabe, assim, em algum momento, elas têm a mente assim tão mudada dentro da religião, dentro da crença, que elas disputam espaço, para você ter ideia, para se tornarem homem-bomba para esse ato de terrorismo, porque elas acreditam que assim elas estão sendo fiéis, né? E elas estão fazendo bem, né, para lá, para os adeptos, para a religião, para a crença, enfim. Elas disputam espaço nisso, entre quem vai ser o primeiro. Olha só que interessante. Eu falei, puxa, para morrer por causa da fé, né? Fala isso pro cristão. Fala isso pro cristão, você arruma um problema. Tem que ser muito cauteloso para estar comentando sobre isso, né? Mas enfim. E voltando aqui também, irmãos, para esse bate-papo aqui, sobre o mártir cristãos, né? Dentro desse contexto, o mártir cristão, irmãos, ele sabia que o fato dele testemunhar de Jesus Cristo poderia lhe custar a vida. E se tivesse que custar a vida, ele precisaria estar à disposição de entregar a vida pelo Evangelho. Então essa revelação ela veio para João, por exemplo. Alguém pode falar assim, João privilegiado, né? Recebeu a revelação e tal. Tá, irmãos. Mas até então ele havia simplesmente sido deixado na ilha de Patmos. Só que aquilo que ele mostraria para as pessoas que ele recebeu da parte de Deus, aí é que então poderia literalmente custar a vida. Porque até então foi literalmente o testemunho. Ele testemunhou aquilo que as pessoas não aceitavam. Ou seja, aí sim as coisas ficam mais complicadas. Porque até então ele está lá por causa do evangelho, deixa morrendo lá. Não, agora ele teve algo maior ainda, né, que foi a revelação do futuro. E ele está trazendo isso para aquelas pessoas dentro desse sistema, né, mundano. Imagina o conflito que isso, né, ia gerar. Então, de uma forma ou de outra, ele sabia que mais cedo ou mais tarde as coisas iam ficar assim, um pouco complicadas para ele, mais ainda do que já eram. Ele estava preocupado com isso? Irmãos, ele sabia que dali para frente, irmãos, é só... A gente comenta sempre, né, com algumas pessoas, né, que a gente conversa com pessoas assim que às vezes comentam em tirar a própria vida, a gente comenta e conversa e até mesmo. Irmãos, a gente comenta sempre, irmãos, falta só um pouquinho. O que é a vida do homem? Quanto é a vida do homem? 70, 80, 90, 100 anos? Tá, pode parecer muito. Para nós hoje, sim, diante da eternidade, isso não é nada. Não é nada. Por isso que a gente sempre comenta, falta só um pouquinho, espera com paciência que vai chegar o dia.
da vitória. Então, quando os discípulos olhavam para isso, para a promessa, irmãos, para eles era tão indiferente. Eram levados diante das autoridades. O que Pedro e João disse diante das autoridades quando foram açoitados? Importa para nós, diante das autoridades romanas, importa para nós obedecer a Deus do que aos homens. Só não foram mortos lá por medo do povo, para não criar um problema para eles. Mas alguém dizer isso para as autoridades? Então, eles estavam tranquilos com relação àquilo que poderia acontecer com eles, mas eles sabiam exatamente aquilo que eles queriam. Então, o desafio hoje para nós é saber exatamente aquilo que nós queremos, o caminho que nós queremos trilhar, né? Todo caminho tem suas consequências, né? A gente trabalha o mês todo para receber o pagamento lá no final. Durante o mês, às vezes dá alguns apertinhos, você tira daqui, põe ali, faz uns ajustes aí, né? E, não dá para fazer isso, vamos abrir mão esse mês que vem a gente consegue. Na caminhada cristã é a mesma coisa. Algumas coisas a gente ajusta um pouco mais, esse mês a gente tem que jejuar um pouco mais, pega mais firme na oração, para a gente continuar de pé, né? E aí vai. Mas assim, toda a caminhada cristã, toda caminhada, toda direção que a pessoa resolve ir, que ela decidir, seja em profissão, seja onde for, vai exigir com que ela venha abrir mão de algumas coisas. No cristianismo não é diferente. Isso exige algo de nós, né? Abrir mão de algumas coisas, né? E literalmente algumas coisas que até então a gente gostava de fazer, fazia parte da nossa vida, né? Prevalecer num discurso, falar mais alto, ter razão, aquela coisa toda. A gente já gostava muito disso. Mas o evangelho nos chama para algo diferente, né? Então, mas sabendo que tudo isso tem um final, né? Lá no final, isso vai se pender totalmente para o nosso lado, se a gente permanecer firme. A questão é que, aquilo que nós comentamos, a vitória e a derrota estão aqui, né? Vamos dar crédito para aquilo que ouvimos de positivo e de negativo? Com certeza, João teria ouvido muitas coisas contrárias àquilo que ele estava, né? A fé que ele tinha. Pô, João, você servia a Deus o tempo todo, onde você está aqui? Adiantou sua fidelidade, João? Você está aqui igual a nós, né? Largou aqui, né? Largar aqui para morrer. Olha a sua situação, João, né? Tá aí morrendo aos poucos, morrendo de velho, né? Adiantou você ser fiel a Deus, viver aí uma vida do evangelho? Na velhice, olha onde Deus te deixou. Quantas pessoas talvez poderiam ter dito isso para João, né? Como a gente ouve muitas coisas também, né? Então, é interessante a gente expor essas coisas, aquilo que eu comentei, as várias visões que nós podemos ter a respeito de um assunto, a respeito de uma questão, a respeito de quando alguém nos fala alguma coisa, né? Como é que a gente quer enxergar isso, né? Aquilo que eu comento, alguém comenta, conta algum problema, conta alguma coisa, tá? Essa é uma visão que eu já ouvi, tá? Você mostrou uma visão para mim, né? Você falou, comentou, mostrou uma visão, tá? Mas eu tenho que enxergar de uma outra forma. Assim você já tá vendo, já ouvi tranquilo. Eu preciso enxergar de outra forma, me colocar em outro lugar, me colocar no lugar da pessoa. É o que eu comento sempre aqui com o pessoal. Morador de rua, o sujeito tá lá. Por que ele tá lá? O que levou ele a estar lá? O que faz com que ele não saia? Será que ele tem força suficiente para sair? Tem apoio? Tem ajuda? O que acontece no meio do processo que ele acaba voltando? Será que é simplesmente porque ele quer? Então, é aquela coisa de analisar como que eu quero ver a situação. Quando eu chego diante de um cenário desse, por exemplo, de Apocalipse, eu tenho que dar voltas, né, para entender exatamente o cenário e o que acontecia na época e ter ideia exatamente do que, até mesmo do tipo de pensamento, por exemplo, que passava na mente de João. Pastor, ele está querendo demais. Está querendo demais. Por que Davi, lá no Salmo de número 22, ele descreveu os pensamentos do Messias na cruz? O sentimento do Messias na cruz. Ele fala do sentimento do Messias. É muito mais do que atitude. Ele falava do que Jesus estava sentindo na cruz. É coisa tremenda. Então, sabe, eu acho isso muito, muito, muito válido. A gente se colocar literalmente, né, no lugar do outro e procurar entender. Não precisa concordar, mas procurar entender exatamente o que se passava naquele momento, o porquê, chegar a conclusões, assim, é bem interessante. A gente não só comenta aquilo, tal pessoa fez isso e foi assim, assim, assim. Tá, mas vamos conversar um pouquinho sobre o assunto, né? Mas João aqui ele descreve, né, alguém que como alguém que sofreu pela verdade, né, como alguém que sofreu pelo evangelho. Ele fala isso lá no versículo 9, a gente vai chegar lá, tá? E eu acho que eu tô falando muito hoje, irmãos. Estou falando muito hoje, eu tô deixando os irmãos à vontade. Irmãos, pode comentar enquanto eu vou tomar uma água, tá? Fique à vontade, tá bom? Fique à vontade aí. Bem para você,
Tem uma versão aí também de João, que jogaram ele dentro de um tacho de óleo fervente e ele saiu ileso. Isso será que aconteceu mesmo? Eu já li história a respeito desse assunto. Quem conta várias histórias a respeito do cristianismo também, de guerras e tudo mais, é Flávio Joséfo. Ele conta um pouco sobre história, sobre algumas histórias dos livros Reis de Israel, História de Israel. Mas eu acredito literalmente nessa história que eu li. Eu não me lembro o escritor, mas eu li sobre isso também. Mas fala a respeito. Não sei se você já leu sobre Policarpo. Policarpo foi algo semelhante que aconteceu. Policarpo foi um dos discípulos de João, né, aprendeu com João. E foi algo assim tremendo, porque o Policarpo foi ao contrário, tentaram queimar ele. Né, como é o nome do livro? Acho que foi Incendiados por Cristo. Eu li o livro. Eu gosto de ler livros assim de irmãos que foram antes de nós. O livro Incendiados por Cristo. Acho que eu paguei uns 10, 15 reais no livro, foi baratinho. E aí conta sobre a história de Policarpo. E foi exatamente assim, né? Ele se fincava uma estaca, né? Amarrava o sujeito lá, aquela linha toda e, enfim, lá se convidava o sujeito a negar a fé dele. Ele tinha que negar a fé dele diante da multidão. E aí, zombaria em cima de zombaria, né? Aí foi apresentado Policarpo para o imperador, Policarpo velhinho, né, já. Imperador, a gente não tem costume de julgar velhos, mas enfim, né? Te trouxeram aqui, né? E aí ele convidou Policarpo a negar a fé em Cristo. Aí Policarpo disse assim, já chegou dizendo assim, não me apresentaram direito para você. Eu vivi durante esse tempo todo, né? Sou velho e Deus nunca me abandonou. A conversa já começou assim. E diferente das conversas hoje, que elas são expostas em microfones, né? Enfim, caixas de som. Antigamente, para que o diálogo chegasse na multidão, porque o espaço era muito grande, naquelas arenas todas, a conversa ia sendo repassada. Alguém falava aqui, outro falava para outro, e a conversa era repassada. Então, o imperador Felipe ficou tão aborrecido, tão irado com Policarpo, que mandou pôr fogo, né, naquela coisa toda, só que ele não queimava. Ele saiu ileso. Ele ficou, sabe, só que cada vez que ia acontecendo um detalhe diferente, a multidão ela ficava toda alvoroçada. Então, é interessante, procura Incendiados por Cristo. Eu não sei se tem em PDF, o que eu tenho aqui é impresso, né? Mas eu não sei se tem em PDF. Mas é bem interessante esse livro também, né? Tem um outro também que fala a respeito de ter uma arena bem grandona, leões e os cristãos lá no meio. Aí está escrito assim, que falem os primeiros cristãos. Ou seja, alguém quer se manifestar dentro de uma arena. Então, eu gosto de olhar assim histórias de pessoas que foram antes de nós, né? E a gente tem esse privilégio aqui de estar olhando, né, para a vida de João, para esse testemunho aqui de João que ele mesmo diz, né? Como eu comentei no versículo 9, ele descreve sobre a vida dele e o que ele passou exatamente pelo evangelho de Jesus Cristo, por Jesus Cristo, tá? É tudo que ele viu. Aí depois disso, a história conta que foi depois, ele foi para a ilha de Patmos. Isso. Fala alto. Foi isso, né? Depois dessa história que ele foi para esse óleo quente, né? Que ele foi para a ilha de Patmos, né? Isso. E Ilha de Patmos foi o último estágio de João, né? Ilha de Patmos, né? Foi o último dele. Lá, como quem diz assim, não morre mesmo, vamos abandonar lá. Vamos largar Não conseguiram matar, não conseguiram matar, largaram ele lá. E foi lá que ele escreveu, né? Foi lá que ele foi arrebatado e teve a revelação. Porque a gente sempre comenta, quando Deus escreve a história, esquece, nada é antes da hora. Nada é antes da hora. Foi multidão de soldados para prender Jesus, voltaram convertidos. Sabe? Enfim, vários cenários pegaram pedras para tirarem Jesus diante de um penhasco, multidão. Era simples, é só empurrar o homem lá para baixo. Não, ele passou no meio de todos lá e continuou pregando o evangelho. Então, não é assim que ele ia morrer. Então, nada daquilo que ele escreve pode ser mudado e não é mudado. Pode ser mudado, verdade. É absoluto, né? Então, é o propósito de Deus. É bem interessante. Soberania de Deus, né? Isso mesmo. Então aqui indica, né, aqui no versículo de número 2, né, a experiência direta que ele teve ali com
Jesus Cristo nessa visão, né? Mostra ali sobre também uma linguagem específica de tribunal, porque fala a respeito de juízo, né? Apocalipse também fala a respeito de juízo, fala de uma libertação, de uma liberdade para um povo, mas fala também a respeito de Jesus para o outro. Essa visão de testemunho que João teve apresenta ali ele como uma testemunha ocular, porém, né, espiritual. Assim, aí vem aquela resposta, né? Aí vem aquela resposta que o pastor Valdeci comentou. E a gente vai estar lendo versículos posteriores exatamente sobre isso, sobre essa testemunha espiritual, porque ele foi arrebatado em espírito. Aí alguém pode comentar assim, pastor, mas como assim? Alguém é arrebatado em espírito, a pessoa tem uma experiência espiritual e conta testemunho? Aí eu vou falar uma coisa para ti. Você viu andando pela vila da cidade onde você mora, aquele que mudou a tua vida, não? Não. Por que você fala dele? Porque você teve uma testemunha espiritual. Literalmente. É. Então, aquele que abriu a porta, que mudou né, no sentido da nossa vida, que nos deu uma família, que, enfim, né, faz a gente ser alegre hoje, independente daquilo que vai acontecer amanhã, nosso dia tem Deus, então tá bom, maravilha. Então, ou seja, mas é testemunha literalmente espiritual. É essa que nós temos, né? E a gente testemunha isso. Então, João estava literalmente testemunhando isso. Quando Paulo fala do espinho da carne, estava testemunhando isso. Quando, por exemplo, a gente vê Ezequiel falando, por exemplo, sobre o vale de ossos secos, ele estava falando a respeito disso, que ele foi arrebatado em espírito, uma testemunha espiritual, né? Depois ele voltou e contou a história toda exatamente como era, né? Tive uma experiência com Deus. Tá, com Deus, ele desceu ali, você estava conversando com ele ali embaixo, mas é testemunha espiritual. Estava em espírito, você entrou na dimensão espiritual através da oração, o jejum nos aproxima um pouco mais de Deus, aí você entrou nessa dimensão, você teve essa experiência e aí então você vive a sua vida, mas é testemunha espiritual. Quando você vai apresentar Jesus, você está apresentando alguém espiritual. Você não chega abraçado com Jesus lá e fala, esse aqui é meu amigo Jesus Cristo, vou te apresentar ele. A gente apresenta diferente, é espiritual. Né? Foi exatamente o que aconteceu aqui com o João. E essa conexão, então, do Apocalipse com os evangelhos, aqui, por exemplo, em João capítulo 19, né, mostra ali essa conexão toda, né, com os evangelhos sinóticos, né, que a gente fala de Mateus, Marcos, Lucas, né, o evangelho de João, que é o evangelho diferenciado, que mostra ali literalmente Jesus Cristo no poder dele, o ser divino, literalmente, né. Mas os evangelhos de Jesus têm conexão total com o Apocalipse. As parábolas de Jesus, principalmente, elas falam sobre judeus futuro, fala sobre o futuro dos gentios, né? O futuro da igreja. Os evangelhos falam sobre o juízo final, falam sobre redenção. Os evangelhos falam sobre eternidade. Então, essa conexão, né, do evangelho, olhando pela visão do evangelho também, essa conexão com o evangelho é muito grande. Então a gente lê o evangelho, mas cada vez que a gente lê o evangelho todo, a gente está lendo um pouquinho também de Apocalipse, né? E o versículo, por exemplo, de João, aqui no versículo de número 2, ele mostra ali algumas realidades que eu quero comentar, né, com os irmãos. A palavra de Deus na origem divina, né, originada da parte do Senhor, foi dada para João, mas da parte do Senhor. Por isso que cada vez que eu vou ler um livro da Bíblia, eu não tenho ele como, o autor é tal pessoa. Não, o autor é Deus. O sujeito foi o escritor. O irmão Oséias, foi o escritor. O irmão tal, foi o escritor. O autor é Deus. Para mim é sempre Deus, né? O Espírito Santo ali que... Então, a origem, a autoria, literalmente, de Deus, né? E mostra ali a autoridade absoluta dele, a revelação de uma forma objetiva, literalmente mostrando passo a passo aqui. A gente vai ter um impacto aqui a partir do versículo de número 3, né? 3 e 4. Mostra Cristo como revelador, o testemunho de Jesus Cristo, Cristo como aquele que revela, e essa mensagem de Cristo, que através de João, que dá essa confirmação da palavra. Então, a confirmação da palavra, ela vem através de João aqui. Mas olha que interessante, sempre durante o ministério de Jesus Cristo tem uma confirmação de palavra. E tem uma confirmação daquilo que Jesus Cristo falava e fazia.
Quando Jesus dizia, por exemplo, meu pai, por exemplo, uma das expressões de Jesus, das muitas dele, né? Ele dava testemunho de Jesus, ele dava testemunho do Pai, o Pai do Espírito, o Espírito Santo dele. E porque quem nos mostra Jesus Cristo não é diretamente ele, é o Espírito Santo. Eu entrego literalmente uma vida para Jesus, recebo o Espírito Santo e passo a conhecer Jesus por causa do Espírito que está em nós. Ele me revela, ele me mostra quem é Jesus. Alguém me mostra ele, alguém me revela ele. Então o Espírito Santo hoje, antes Jesus, por exemplo, estava na condição de testemunha aqui na Terra, testemunhando sobre Deus. Hoje o Espírito Santo está testificando no nosso coração a respeito de Jesus Cristo. Ele que convence nós a respeito de Jesus Cristo. Ele que mostra para nós quem Jesus é. E assim, né, sucessivamente. Mas, dentro dessa revelação de Jesus Cristo, aqui para João, né, dentro dessa mostragem, dentro dessa mostra que Jesus faz aqui para João, ele mostra, né, que antes do juízo, ele mostra que que haveria o chamado para o arrependimento. Né? Eu comento sempre que antes da chuva vem a nuvem, os trovões, aquele ventinho que a gente está acostumado a dizer, eu acho que vai chover, aquele ventinho, aqueles relâmpagos lá que a gente... Preparação. Alguma coisa mostra, né? Jesus falou sobre isso para os judeus. Vocês conseguem discernir a respeito do tempo, mas e aí? Né? E a vinda? Né? E o final de tudo? Jesus falou sobre isso. Então, aqui ele começa falando, né, a respeito desse arrependimento. Então, antes do juízo, vem arrependimento. Antes de fechar a porta da arca, 120 anos falando, vai vir chuva, vai vir destruição, e precisa entrar na arca, porque senão vai acabar perecendo. Né? Então, veio o chamado, né? Arrependeu só a família, que já é temente a Deus, e os animais entraram, enfim, mas não houve arrependimento, houve juízo. Sempre depois, sempre antes do juízo, vem o chamado para arrependimento. Em todas, Deus assim usa de misericórdia tão grande que se a gente parar para a gente analisar sobre aqui a igreja de Moisés no deserto, houve uma cena ali, por exemplo, em que a terra se abriu e engoliu, por exemplo, os rebeldes, os que se rebelaram contra Moisés, Arão e tal, e contra Deus. Mas olha só, olha Moisés chamando o povo para arrependimento. Olha, quem é de Deus, quem quer ficar com Deus, vem para esse lado. Quem não quer, quem quer ficar com Corá, com Albirão, com esse pessoalzinho rebelde, então vocês fiquem do lado de lá. Chamado para arrependimento. Vocês querem mudar? Elias, chamado de Elias para arrependimento. Até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? Se vocês acham que Baal é Deus, então sirvam a Baal. Se vocês entendem que Deus é o Senhor, então venham para cá e celebrem a Deus. Isso é chamado para arrependimento. João chamando para arrependimento. Jesus chamando para arrependimento. Hoje o Espírito Santo, o que ele está fazendo com a gente? Chamando nós todo dia para arrependimento. Quando a gente peca, quando a gente faz alguma coisa que a gente sabe que é errado porque a gente conhece a palavra, mas vem aquela fraqueza, a pessoa faz. O que ele faz? Olha a bondade e misericórdia de Deus para com a gente. Ele bota uma tristeza no nosso coração por aquilo que fizemos errado. Como quem diz assim, não vai por esse caminho não. Não vai por esse caminho não. Ou seja, então a gente percebe que a gente desagrada a Deus, automaticamente a gente se entristece por causa do Espírito Santo que está em nós. Mas isso eu vejo como uma chamada também, como convencendo nós a não ir por esse caminho. Porque aparentemente tem certeza aqui que é ruim, mas se permanecer nesse caminho, há algo muito maior lá. Então ele sempre chama nós de alguma forma para o arrependimento. Sabe? Deus ele é simplesmente maravilhoso, mas ele não faz nada sem avisar. Ele não faz nada sem avisar. Ele é bem claro, ele é bem claro. Na humildade dele, já vou voltando aqui na apostila, a gente começa a passear assim pela Bíblia, mas na humildade e na bondade dele, olha só, por exemplo, destruição, Sodoma e Gomorra, juízo. O que ele faz? Olha Deus, como se ele devesse alguma satisfação para alguém. Deus não deve nada para ninguém. Mas olha o que ele diz assim: destruiria eu Sodoma e Gomorra sem falar com meu servo Abraão? Sabe? E aí, né, vai os anjos lá, anunciam para Ló, né, que os justos estão lá. Então os arrependidos saíram da cidade. Depois só houve espaço para destruição. Mas olha só, chamada para arrependimento. De uma maneira muito clara ele faz isso. Né? Ele faz questão de chamar para arrependimento para que a pessoa não pereça.
né? E ele é bem claro. Se a gente ler aqui, por exemplo, olha, eu vou ler um trecho para você, vai fugir totalmente do Apocalipse 2 aqui, mas tem com relação com o assunto, porque normalmente a pessoa ela lê assim, João capítulo 3, verso 16. Amém, é o centro da Bíblia, é o que a gente chama, né? Mostra o plano da redenção, mas olha só que interessante. Eu vou começar aqui no versículo 13 de Apocalipse, olha só que interessante, diz assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Olha o versículo 14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, apontando para a redenção. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O 15 já fala sobre isso. Olha o 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o versículo 16 que interessante. Ou 17 que interessante. Olha que curioso. Abri uma aba aqui. Deixa eu fechar aqui. Olha que interessante. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, Jesus veio para condenar ninguém. Veio para que as pessoas se arrependessem através da pregação. Essa é a intenção. Não julgar, condenar de maneira nenhuma, é o nosso papel. E Jesus Cristo deixou esse papel para nós. Então, a intenção não foi essa. Olha só. Versículo 18. Porque quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, então creia, se arrependa, vai haver redenção para você. Versículo 19 diz assim, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Ou seja, ele chamou para o arrependimento, mas o sujeito resolveu ficar nas trevas mesmo. Então, por isso que aconteceu, mas ele chamou para o arrependimento. Então, aqui na sequência dos versículos, fala exatamente isso, a chamada de Deus para o homem, né, por arrependimento, para que então lá na frente seja estabelecido o juízo, né? E isso foi com a gente, né? Com nós todos, eu acredito, né? E é bondade, misericórdia, graça de Deus. A gente não vê nada a mais quando a gente olha para Jesus Cristo, a não ser misericórdia, né? E nós somos frutos desse amor de Deus, fomos alcançados por isso. Verdade. Né? Verdade. Amém, querido? Eu vou deixar vocês aí com a última palavra, que parece que não, mas é 8h30. É 9h30, aliás. E a hora passou rápido. Passou rápido, você vê. Vou deixar. Deus quer que a gente seja feliz, né? Por isso que Ele dá toda oportunidade para a gente. Arrependimento. Para o estudo da palavra. Para tudo. Amém. Ele é bom o tempo todo. Amém. Né? A bondade dele, a sua misericórdia é grande. Amém. Maria tá quietinha. Eu ainda peguei pela metade ainda. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Verdade. O pastor Valdeci tá por aí também. A gente vai estar encerrando, eu vou deixando vocês um pouco mais à vontade, tá? Certo, pastor. Essa aula vai ficar gravada, vai ficar no nosso canal, tá? Depois eu ponho um link lá no grupo lá, tá bom? Tem alguns irmãos que trabalham de noite, não conseguem estar com a gente. A gente vai estar colocando ela lá, tá bom? Em nome de Jesus. Então eu consigo desde o comecinho, então. Foi muito bom. Tá bom, pastor. A gente agradece, aí foi muito bom. Foi muito boa a aula. Aprendi Muito bastante. Estou perdendo medo do Apocalipse. Você vai pegar gosto daí. É muito bom, né? Porque todo dia a palavra de Deus, ela se faz nova, né? Verdade. E então a gente ouve um dia é uma coisa, naquele dia é outra, e assim nós vamos nos lavando, nos purificando através dessa água maravilhosa que ele nos deixou, né? Verdade. Vocês vão estranhar porque a gente vai caminhando passo a passo pelos versículos. Você fala assim, nossa, pastor, um versículo para demorar tanto tempo assim? Irmãos, aprendi uma coisa.
Sim. Ou a gente, por exemplo, aprende, por exemplo, ou a gente corre. Porque aprendizado é sempre lento. É sempre lento. A repetição, as instruções, é como um ano, né, ali da escola, né? É o ano inteiro para a gente Sim, aprender aquele conteúdo. Então, a pressa é inimiga do sim. conhecimento. A pressa ela é inimiga. O conhecimento é Com verdade. certeza. A gente vai É verdade. explorando passo a passo. Dúvida, comentário, fiquem à vontade, tá bom? Só vai acrescentar, tá bom? Em nome de Jesus. Tá legal? Amém, meu irmão. Amém. Queridos, Amém. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Aí Amém. em Amém. Ibiúna. Obrigado. Amém. Vocês moram em Ibiúna, né? Isso, Isso. Do Biona. outro lado, né? Puxa, que bênção, né? É, Glória a Deus. Muito bom estar aqui com vocês, conhecer vocês. É uma honra para nós, tá bom? para nós também, viu? Que Deus abençoe, Maria. Um abraço Para para nós você. também. Deus abençoe. Glória Deus a Deus. abençoe. Obrigada, pastor. Boa noite também para você. Obrigada, Boa pastor. noite. Boa noite, Ótimo. irmão. Amém. Boa noite. Pastor. Ótimo e abençoado final de semana para todos. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada. Pastor Valdeci também, Deus abençoe. Querido Paula tá aí por aí também. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Um abraço. A mãozinha da Paula. Um abraço para vocês. Amém. A pastora Lúcia também passou por aqui, estava na saída do trabalho. Deus abençoe. Um abraço também, em nome de Jesus. Tá bom? Próxima sexta-feira a gente volta aqui com o nosso bate-papo. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês quiserem ler o capítulo, se vocês quiserem ler Apocalipse, leia o livro de Apocalipse, tá? Embora a gente vai comentar parte por parte, para a gente não estar repetindo quando chegar lá na frente. Mas Sim. leiam, vão se inteirando com o assunto aí, tá? E semana que vem a gente conversa. Até se vocês quiserem buscar alguma informação, vocês podem buscar. Semana que vem a gente expõe, a gente conversa sobre o assunto. Tá legal? Legal. Deus abençoe, queridos. Um abraço a todos. Até a Amém, pastor. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Val. Deus abençoe, Boa noite. Paula. Abençoe. Boa noite. Deus.